já estamos neste momento a ter a oportunidade de voltar a falar um bocadinho hoje, que não diretamente das corridas, mas um bocadinho da história das corridas. Para quem não conhece, hoje connosco, eu duvido que haja alguém que não conheça, mas fica a nota porque pode haver uma nova geração que não esteja a identificar, mas hoje temos a oportunidade, ou estamos com a oportunidade de receber Hélder de Sousa, distinto jornalista da nossa praça, portanto aqui de Portugal, muitos anos, e sempre com a sua ligação muito importante a nível de jornalismo do desporto motorizado, mas também, e é uma das fações que uma das versões que eu quis trazer aqui ao nosso programa hoje, no fundo, de homenagem ao dia que estamos a viver, o 25 de Abril, e eu queria também, para todos os efeitos, partilhar, no caso, a versão piloto, porque o próprio Hélder tem também um histórico de piloto, ele próprio, além de estar do lado de fora, também esteve do lado dentro da competição, e vamos para já agradecer esta oportunidade, dizer que é um enorme privilégio voltar a recebê-lo aqui no 16 Válvulas, é com muito gosto que recebo aqui Hélder de Sousa, e eu iria, neste caso, lançar aqui o desafio ao Hélder, porque temos a oportunidade de falar do Hélder de Sousa piloto, Hélder de Sousa jornalista, e o 25 de Abril e o 24 de Abril. Eu agora queria que fosse o Hélder a escolher para onde é que quer começar. Boa noite e bem-vindo. Então vamos a isso. Obrigado, bem-vindo. Gonçalo. Boa noite. Podemos começar pelo princípio, Então vamos mais a ou isso, menos claro. uma ordem mais ou menos cronológica, digamos assim. Quer dizer, na verdade, eu antes de começar a correr a sério e de forma semi-profissional em algumas situações, já participava muito no automobilismo, e estou-me a referir à minha vida em Angola, onde o automobilismo tinha uma expressão muito forte, era uma atividade, era uma modalidade muito acarinhada pelo público, e enchia sempre os locais onde se praticavam provas, fossem elas rampas, fossem elas de circuito, de velocidade, gincanas, etc. E essa tradição de automobilismo foi-se desenvolvendo pelos anos fora. E eu já levava essa tradição, fui estudar para a Bélgica, para Bruxelas, e já levava essa carga em cima de mim, quer dizer, do automobilismo, etc. E associei-me a uma Écurie Arc-en-Ciel, arco-íris, em Bruxelas. Foram eles que me convidaram. E eu tinha um Honda S800 Coupé, normal, de série, e numa brincadeira de clube, eles acharam graça ao meu jeito, e nós queremos que você faça parte da nossa Écurie e vamos ajudá-la a fazer provas. E assim foi. E então, com esse Honda S800, fiz várias rampas do Campeonato Nacional belga, e ganhei aí 2/3 das minhas participações, 2/3 de provas na categoria. Tanto assim que o Honda Racing Team, que era o time oficial da Honda na Bélgica, do representante da marca na Bélgica, convidou-me para correr com eles, no carro deles, que era já um grupo 5 naquele tempo, era puxado a 1000 e fazia não sei quantos cavalos, mas fazia também muito barulho. E então tive a oportunidade de ir treinar Nürburgring durante um fim de semana inteiro, porque íamos lá fazer uma prova. Versão completa do circuito. Sim, na versão completa antiga. Treinei no Spa-Francorchamps também, porque íamos lá fazer uma prova, e treinei em Zolder. E nessa ocasião a minha Écurie tinha organizado uma reunião com outras Écuries para fazermos uma corrida das várias Écuries de Bruxelas. E eu ganhei essa corrida. Foi a minha primeira vitória importante no automobilismo. Depois, eu tinha um vício, ainda tenho, não me livrei dele,
do automobilismo, do desportivo. Eu não conseguia viver sem ele. E logo assim que pude, comprei um Fiat Abarth em segunda mão, mas estava impecável, era novo. Um 1000, portanto, a primeira versão do Abarth 1000 Corsa. Coitadinho, ele fazia 65 cavalos com o carburador Solex ou 70 cavalos com o carburador Weber. Dependia do circuito. Havia circuitos que não era preciso montar o Weber, ia com o carburador Solex, porque o carro era muito ágil, era pequenino, não é? Que é uma carroceria de Fiat 600. Era muito ágil, com muito boa tração. Mas ainda em Bélgica, na Bélgica não, ou já em Angola? Já em Angola. Já em Angola, porque entretanto... Na versão pré-autódromo de Angola. De Luanda, exatamente. E saí-me bem com esse carrito, tanto assim que a Sacor passou a patrocinar-me. Boa. Eu não pedi nada a ninguém, eu não queria. Mas estavam atentos ao desporto motorizado e ao potencial. Exatamente. E incluíram-me no rol dos carros patrocinados por eles em Angola. Foi uma experiência muito interessante e que me enriqueceu bastante, digamos assim, e me deu um certo impulso para a frente. Porque o carro tinha um som maravilhoso, curvava muito depressa, e eu naquele calor de jovem, não tinha medo de nada, quer dizer, travava fora de prazo e por aí fora. Para saber onde é que estava o limite, costuma-se dizer. Exato. E o carro aguentava aquilo tudo e classificava-se muito bem. E como era pequenino, chamava muito a atenção, era muito acarinhado pelo público e tudo mais. Pronto, mas isto é um início, porque depois, com a inauguração do autódromo, eu ia contar essa história desse meu amigo, que me empresta o Capri dele, de corridas, fazia parte da equipa Mocar. Angola, Mocar Angola. Sim, tudo em Angola. Nesse tempo, portanto, estamos a falar de 72, os Capris eram carros muito competitivos, mas a versão alemã, porque a versão inglesa não era tão boa para competição, era a versão alemã. E naquele tempo havia 6 grupos de carros. O grupo 1, que era carros de turismo de série. Grupo 2, carros de turismo melhorados. Grupo 3, carros GTs, grandes turismos de série. Grupo 4, grandes turismos melhorados. E o grupo 5 eram, por assim dizer, protótipos, turismos protótipos. E os Capras eram um grupo 1, portanto, eu participava no campeonato do grupo 1 de Angola, com esse carro. Tive a sorte de ganhar essa corrida inaugural, fui o primeiro vencedor oficial do Autódromo de Luanda, fizeram uma placazinha para pôr lá na torre de controle, a referir essa efeméride. E depois, como me correu bem essa corrida, fui automaticamente integrado no time Mocar de Angola. Estamos sempre a falar ainda em Angola. Onde havia o Capri oficial, que era o número 24, com o Larama, o Manuel Amaral. O Manuel Amaral que correu cá, no Troféu Citroën, e em outras provas, falecido há uns meses. E então eu passo a fazer parte desse time e a participar nas provas do campeonato angolano de Grupo 1, onde já corria também o PQP, o Pedro Queiroz Pereira, com um Chevrolet Camaro,
potentíssimo, aquele carro estava um bocado faralhado. Dizíamos nós que as válvulas, em vez de serem hidráulicas como eram de série, parece que não eram hidráulicas e tinham molas especiais e não sei o quê, mas isso nunca se provou e, portanto, o carro foi sempre admitido, patrocinado pela Cuca, marca de cerveja angolana. Cerveja, exatamente, que ainda existe. Sr. Helder, e aqui a questão, e por isso é que eu trouxe hoje aqui também, porque estar a correr naquilo, porque no fundo para fazer a história do automobilismo, estamos a falar antes do 25 de Abril de 1974. A minha pergunta, antes de falarmos especificamente de correr depois do 25, pergunto-lhe se era fácil um piloto, havia limitações tal como nós conhecemos na vida pública, mas se nas corridas, pelo contrário, incentivava-se, vamos dizer assim, até o dia 24 de Abril de 74, se incentivava pilotos, competição, se Portugal tinha interesse em ter competição automóvel. Falarmos aqui um bocadinho disso. Muito entusiasmo, muito apoio. Os clubes de cada uma das cidades organizavam provas importantes, das quais a mais importante, porque foi sempre internacional, era às 6 horas do Huambo, Nova Lisboa, no centro de Angola, onde participaram grandes pilotos internacionais que eram convidados para ir correr lá. E era um sucesso tremendo, público, à volta de todo o circuito. Era aquela semana das 6 horas era uma coisa impressionante, não é? Ir correr a provas no estrangeiro numa altura como essa, já no final, vamos dizer, dessa altura, portanto até o 24 de Abril de 74, era fácil ir correr no estrangeiro ou como havia aquelas limitações políticas que todos nós conhecemos para o próprio país, quando se queria correr lá fora havia também algumas objeções, limitações? A partir de Angola era complicado. Era complicado. Houve algumas participações de pilotos, vou dizer angolanos, no Rally de Portugal. Mas não era fácil. Não era nada fácil, porque nós estávamos num contexto africano, não é? E no fim de contas era mais fácil, se fosse possível financeiramente, ir correr à África do Sul, ainda no tempo da Apartheid, do que sair de Angola para vir correr no estrangeiro, na Europa. Mas houve participações no Rally de Portugal. Agora, em circuitos, não. Nessa altura, não. Mas no Rally de Portugal, sim. Alguns pilotos vieram cá. Mas, tirando isso, nós tínhamos o alimento suficiente localmente para manter o entusiasmo, a compra de novos carros, eram importados, desenvolvimento de provas em cada uma das cidades, capitais de província e por aí fora. Portanto, havia muita animação, mas mesmo muitíssima animação. E, quer dizer, as grandes vedetas, os automóveis, que eram vedetas em corridas internacionais aqui na Europa, nós tínhamos lá os BMWs, os Alfa Romeos, tudo última palavra. Ferraris? Bastantes. O Schnitzer, um dos grandes preparadores de BMW, deslocou-se uma ou duas vezes à Angola para afinar os BMWs oficiais angolanos. Não é? E por claro. E depois, quando acontece o regresso, neste caso a Portugal, 75, vamos dizer as coisas assim, a nível de piloto, Helder de Sousa piloto, notou diferenças, continua a poder correr, a nível das amizades, houve ali algum interregno e durante os tempos... Convém dizer que em Angola correu-se até pouco depois do 25 de Abril. Certo. Porque o 25 de Abril lá só foi, de facto, melhor absorvido e melhor compreendido no dia 26,
porque as informações que chegavam eram muito esparsas e muito limitadas, não é? E, portanto, quer dizer, só demos conta disso no próprio dia 25, sim, mas com muitas dúvidas. Quem foi, o que é que foi, que resultados é que isto vai dar, o que é que isto pode implicar cá e por aí fora, não é? Mas ainda se fez em 1975, portanto, depois do 25 de Abril, ainda se fizeram 3 corridas em Angola. Uma no Autódromo de Luanda, uma em Malange, uma cidade a 600 km de Luanda, e uma última no Autódromo, a Corrida da Solidariedade, que foi uma corrida na qual em cuja organização eu participei, em que se reuniram todas as pessoas que quiseram correr, participar. Certo. E assim foi um sucesso gigantesco, uma coisa louca. Quer dizer, para despedida. Para despedida, o tipo de despedida, né? E quando eu chego a Portugal, eu já era conhecido, porque eu era correspondente, tinha sido correspondente do jornal Motor, em Angola e na Bélgica. Já vamos falar dessa versão Hélder Sousa jornalista, mas a minha curiosidade era apenas diferenças em ser piloto no 24 de Abril e no 25. O que mudou e se mudou alguma coisa? Talvez o que tenha mudado tenha sido a facilidade ou não de acesso à competição. Porque o piloto em si não muda. Claro. A pessoa é a mesma, claro, não é? Claro. Quer dizer, quer numa latitude, quer noutra, não mudou. O que muda é o ambiente. É o que está à volta. Exatamente, é o ambiente e a possibilidade de poder continuar ou não é? Muitos de nós não continuaram, vieram para Portugal e por razões diversas, não puderam continuar. Outros puderam. Não é? E no seu caso? No meu caso, eu continuei, mas já não numa fase, como é que é dizer, bem construída e consequência. Quer dizer, eu participei mais a convite. Porque, pronto, eu trazia bom nome, vamos dizer assim, trazia bom nome, não é? Já era conhecido dos jornais e conhecido da televisão aqui. E então era convidado, eu fui convidado várias vezes pela Citroën para participar nos troféus Citroën, que se realizavam no troféu Citroën, que se realizava todos os anos, não é? Corri com vários Citroëns do lote dos VIPs. Troféu, pronto, isso. E fiz provas. E é aí que depois convidam-me para conduzir um Fórmula livre, e o GRD, cujo dono, agora está-me a falhar o nome dele, mas era uma pessoa muito conhecida, queria vender os 2 carros, e então convidou-me para participar em uma prova com o GRD e numa prova com o Fórmula. Correu-me bem, com o Fórmula correu-me bem, foi em Sintra. Correu bem, fiz o quinto da geral, éramos aí uns 40 ou 50 carros. Correu-me bem. Com o GRD não correu bem porque choveu o tempo todo e o dono do carro não tinha pneus de chuva e portanto, aquilo era mais patinagem do que outra coisa, claro que sim, com aquele carro e com aquela potência, não é? Claro mas tive essas participações regularmente, vamos dizer assim, regularmente. Claro. E é bom, é bonito também a sua história. Claro que sim. Falando agora do Hélder Sousa, jornalista, falar de jornalismo antes, neste caso,
até 24 de abril de 74, no seu trabalho, e porque estou a apelar apenas ao trabalho feito a nível de desporto motorizado, independentemente do seu trabalho na rádio e tudo mais feito em Angola, mas no que compete a trabalhar a nível de jornalismo, até, neste caso, até dia 24 de abril, quer-nos deixar aqui uma nota pessoal das dificuldades em fazer o seu trabalho, ou pelo contrário, foi fácil sempre adaptar-se àquilo que era? Foi sempre bom. Desde que soubesse as regras. Não, foi sempre fácil. Quer dizer, note-se que vivia-se aquela fase complicada da censura. Uhum. E, portanto, nós tínhamos que escrever de forma a afintar a censura, porque lá como cá, os textos tinham que ser levados antecipadamente à Comissão de Censura. Assim como na rádio, quer dizer, a gente tinha que ter cuidado. Mas, de qualquer forma, como eu era correspondente do motor e depois mais tarde do volante em Angola, essa minha atividade foi sempre, quer dizer, foi natural. Foi natural. Quer dizer, tinha colaborações num jornal diário e depois fundámos uma revista que se tornou muitíssimo popular. Equipa, era o título da revista, que o Carlos Cruz até um dia, que somos muito amigos, já éramos desde os tempos do liceu em Angola, telefonou-me a perguntar se eu estava disponível para escrever textos para uma revista que ele estava a fazer cá em Portugal também de automóveis. Foi muito interessante. E portanto... Replicavam o francês L'Équipe? Seria isso? Fazendo um paralelo, ou eram conceitos... apenas o nome? Não, era um conceito diferente. Era um conceito completamente só o nome é que era diferente. Fazíamos Fórmula 1, porque tínhamos um enviado especial que vinha fazer a Fórmula 1 à Europa. E era uma revista muito, como é que quer dizer, com vários temas, incluindo náutica. Incluindo náutica. E aeromodelismo, etc. E automóveis, quer dizer, em todos os seus sentidos. Técnica, mecânica, desporto e por aí fora. Era uma revista muito popular e que conseguimos manter até finais de 73. Portanto, terá durado 2 anitos, 3 anitos. Consegui trazer a coleção toda, está toda encadernada, e às vezes por saudades, para matar saudades das coisas que eu escrevia lá, fui lendo e por aí fora. Portanto, essa parte do jornalismo, tanto lá como cá, teve sempre a vertente do automobilismo. Se bem que, em relação à televisão, à RTP, foi difícil conseguirmos arrancar com um programa só de automóveis, que era o Rotações. Foi uma grande luta que se fez no tempo com o Adriano Cerqueira, que eu era da redação do telejornal, eu era apresentador do telejornal e dos vários noticiários daquele tempo. E, portanto, não tinha assim grande disponibilidade para me dedicar ao desporto automóvel, se bem que a certa altura sou convidado para participar no nascimento de um jornal desportivo de automobilismo, o Autosport, com o Zé Vieira. E então eu dividia o meu tempo de manhã na redação do Autosport e à tarde e noite na RTP. E comecei a fazer deslocações ao estrangeiro para a Fórmula 1 pelo Autosport. E depois, quando arrancamos com o programa Rotações, era simultâneo.
Quer dizer, fazia para o Autosport nos treinos. A parte escrita? Sim, e foto. Aproveitava para fazer foto nos treinos. E no domingo, o domingo era dedicado ao relato do Grande Prémio. Era assim que fazia. E em relação ao jornalismo, pronto, que estamos a falar já, neste caso em Portugal, há mudanças também na sua maneira de fazer jornalismo. Neste caso, estamos a falar, supostamente, já não haveria censura, não sei, quero ouvir, porque era a nota que me deixava no prévio, portanto, em relação até ao 24, mas depois estando aqui já em Portugal, é completamente diferente fazer jornalismo e jornalismo de desporto motorizado, já num ambiente diferente. Muito mais profissionalizado do que em Angola. Em Angola que nós estávamos um bocado atrasados em relação ao que se fazia já em Portugal na área do jornalismo, fosse ele qual fosse. E, portanto, tenho que confessar que foi para mim uma escola. Esse jornalismo, em contacto com os grandes especialistas, nomeadamente com o Zé Vieira, que eu há bocado mencionei, veio enriquecer-me na técnica e nos conhecimentos, e na forma de estar naquela área. E foi muitíssimo bom, foi muito enriquecedor para a minha vida. E que mais tarde, quando começamos a fazer as deslocações aos grandes prémios de Fórmula 1, essa bagagem que eu fui absorvendo e que fui armazenando, serviu-me para arrancar bem nos comentários de Fórmula 1 para a televisão. Foi um bom suporte. Né? Lhe dá aquela bagagem de contactos que lhe permitiram ser o chefe, por exemplo, do gabinete de imprensa do Grande Prémio de Fórmula 1, recordo-me de 1991, do Grande Prémio de Portugal, onde tem essa função de responsável. Portanto, aqui também, com essa aprendizagem. Sim, foi. Obviamente, quer dizer, naquele tempo nós não éramos muitos jornalistas portugueses a irem aos grandes prémios, éramos 3, 4 no máximo, nesses tempos. E, portanto, éramos conhecidos, éramos muito conhecidos, não é? Facilmente reconhecíveis. Era. E junto com os brasileiros. Estou a falar do tempo do Senna e estou a falar mais para trás, não é? Também. Certo. Anos Fittipaldi. 77, Fittipaldi e por aí fora. E depois, para juntar no meio disso tudo, tem a sua escolha do seu boné, não, a boina, vamos chamar assim, boina de tecido escocês, portanto, que ainda o faz ficar mais distinguível. O boné com o pompom. O pompom, isso. O pompom em cima, que ficou perdido, em Hockenheim. Okay. É um sítio digno, portanto, ok. Mas ficou lá perdido, em Hockenheim. E não consegui encontrar outro assim daquele género. Também não procurei muito. Só na Escócia, talvez na Escócia se consiga, fazendo lá uma visita. Sim, provavelmente. E ver o sítio. Eu tenho família lá na Inglaterra, qualquer dia peço. Se não se lembrarem, eles trazem. A minha neta já me ofereceu um. Dá-me um segundinho que eu vou mostrar. Sim, claro que sim. Portanto, aqui recordamos a história, obviamente, hoje é dia disso mesmo, mas é só pesquisarem, de facto, naquilo que sejam os motores de busca, procurar jornalista Helder de Sousa, fotos de Helder de Sousa, e vão seguramente encontrá-lo com característica própria, esta boina com um pompom, como ele agora vai utilizar. Estava a explicar que, de facto, é marca sua, mas também, que bonito, muito bonito. E estava a ver que nessa... Foi a minha neta que me ofereceu. E está de parabéns a ela. Era uma altura que se usava muito, não era? Eu estava a tentar me lembrar, por exemplo, o Gerard Krombach, o jornalista da Sport Auto, meu particular amigo, entretanto já falecido, também usava, portanto, essa situação. Era. Uma marca própria. E quem sabe se eu não terei sido influenciado por ele. E com o Jim Clark e tudo mais, era a escola. Com quem eu me dava na Fórmula 1. Do tempo também de Jim Clark, ele era o assessor de imprensa e tive a particularidade de ser amigo dele
até mesmo até aos seus últimos dias. Muito bem. Sr. Helder de Sousa, se calhar, uma vez que falávamos aqui do passado, falamos do presente, pergunto-lhe como é que vê hoje em dia, comparando os meios que estão à disposição dos jornalistas, comparando com os seus tempos, acha que se evoluiu muito ao ter a informática a ajudar, a inteligência artificial a ajudar, e era por aqui que terminávamos, dava-me aqui a sua opinião. Houve uma evolução muito grande, sem dúvida nenhuma, não é? Tanto na imprensa escrita como na televisão. Porque a técnica não dá, quase que nem dá tempo a pensar, a evolução técnica, não é? E nós vamos nos adaptando e vamos fazendo cursos de formação sobre os novos equipamentos e por aí fora. Vou contar um pequenino episódio. Me agradeço. Em relação a isso, como o Gonçalo disse há pouco, eu fui diretor do gabinete de imprensa do Grande Prémio de Portugal, de 96, de 84 a 96. 12 eu tive a ocasião de estar consigo em 91. Em 91 eu estive lá. Ok. Por isso é que fiz esta menção. Durante esses 12 anos em que houve Fórmula 1 em Portugal e concomitantemente para o Rally de Portugal também. O próprio Bernie Eccleston, na entrevista que me deu, falou precisamente disso, lembrava-se precisamente dos amigos que tinha aqui em Portugal e falava do seu nome, portanto, por isso é que eu sabia disso. Eu trabalhava para ele. Claro. Trabalhava para ele, não é? Exatamente, para a foto. Eu estava lá em nome do ACP, no tempo do saudoso César Torres. Mas, no fim de contas, quer dizer, quem era o chefe daquilo tudo era o Bernie Eccleston, uma figura muito interessante, diga-se de passagem. Mas as suas lutas com o Jean-Marie Balestre, portanto, ficou para a história, que hoje não é noite para isso, por favor. Uma grande época. Mas em relação ao jornalismo, evoluiu imenso, mas ia contar um pequenino episódio. Força. Num grande prémio, num dos primeiros grandes prémios em que havia um grande entusiasmo e uma grande curiosidade dos jornalistas internacionais virem a Portugal fazer o grande prémio. E que 84, 85, um grande entusiasmo. 85 é a primeira vitória do Senna. Senna à chuva. Exatamente. Mas isso punha problemas muito grandes no meu trabalho do gabinete de imprensa, por causa das credenciais, por causa dos parques de automóveis e por aí fora, e as televisões. E recordo-me que quando se fez uma sala de imprensa, o Gonçalo deve-se lembrar dessa sala de imprensa ao lado da torre de controle. Estava um cameraman da RTP, que era a RTP, a televisão hospedeira. Era só o que tínhamos em Portugal. Exato. Ainda não havia os outros canais. E não havia ainda câmaras independentes do cabo. Tinham que estar sempre ligadas a um cabo para emitir. E o cameraman da RTP estava dentro da sala de imprensa, mas o cabo que alimentava a câmara dele passava por uma janela e vinha para uma tomada ou não sei o quê, cá atrás na torre de controle, isto é, atravessava toda aquela área entre a torre de controle, a parede com a janela para dentro da sala, até ele. O Bernie Eccleston era de tal modo exigente que não admitia que houvesse cabos à vista das câmaras de televisão que pudessem aparecer nos enquadramentos. E ele vê aquele cabo de televisão no chão e não teve meias medidas. Começou a puxar. Começou a puxar. E eu lá dentro a ver o cameraman às recuas, quase a cair, tivemos que o agarrar e agarrar a câmara, porque o Bernie não largava o cabo. Isto é um daqueles episódios. Fantástico. Outro, já está o Grande Prémio, não é o Grande Prémio, os treinos a decorrer,
os jornalistas já estavam todos instalados nos postos de trabalho, os internacionais, os nacionais, etc. E tive que montar uma tenda à parte, porque havia sempre retardatários que já chegavam, eu sabia que iam chegar, porque estavam acreditados, estavam credenciados, e então tinha uma tenda e com os CTTs, TLPs daquele tempo, combinei com eles, olha, eu vou precisar não só de alimentação elétrica para a sala, dentro, para os computadores deles, não, para a sala, que era uma tenda, ao sim, lado da sala. E outra sala. Exato. E vou precisar e preciso de um Telex aqui, ainda no tempo do Telex, preciso de um Telex aqui e pronto. Então, quer dizer, chegaram 2, já não lembro da nacionalidade deles, instalei-os e pronto, e fiquei mais ou menos descansado. Pronto, isto já deve ter acabado. No dia seguinte, já não lembro, portanto, talvez sábado, chega-me a puxar ainda a mala de viagem um jornalista japonês que estava a acabar de chegar. Ainda mais atrasado. Coitadinho. E agora como é que eu resolvo isto? Como é que não resolvo? Lá fui a recorrer outra vez aos senhores dos CTTs, TLPs, para se montar mais uma tomada para ele, arranjou-se uma mesa, outra cadeira, etc, etc. Mas, quer dizer, era a força do Grande Prémio de Portugal e a esse ponto de um jornalista vem de propósito do Japão para fazer aquela prova. E deixaram revistas, eu tenho essa ideia, tenho aqui guardadas em casa 3 ou 4 revistas japonesas, que não percebo nada daquilo, só conheço as fotografias, mas eles deixavam na sala de imprensa para os outros colegas verem aquilo que se fazia no Japão. Tenho 3 ou 4 guardados aqui religiosamente. São belos documentos, então. É em japonês, não percebo nada, mas pronto. Mas o jornalismo está sob uma forte pressão hoje em dia, todos sabemos disso, está a ser discutido na televisão algumas vezes, né? E há muita coisa a dizer e acho que neste programa e nesta conversa não cabe entrar em pormenores. É um tema complicado e é um tema controverso em alguns casos. Por conseguinte, o que eu desejo é que os jovens jornalistas, que nós da velha guarda, mesmo que ainda estejamos em atividade, vamos nos adaptando, não é? Nós viemos da máquina de escrever pequenina, depois para a máquina de escrever de teclas grande, depois aquela elétrica com a esfera, e por aí fora. Até ao computador finalmente, né? O Telex, o processador tem o Telex, o fax, o processador de texto e por aí fora, e finalmente os computadores e por aí fora. E os novos jornalistas estão a ser, desde há uns tempos, aproveitados de uma forma que eu diria violenta. São mal pagos, estudaram, tiraram um curso, são absorvidos pelo sistema, não é? E depois são postos em frente a portas com um telemóvel, com um microfone para dizer coisa nenhuma, porque a porta está fechada, a reunião já acabou e nem conseguiram falar com ninguém e por aí fora. E isto são todas situações às quais os jornalistas se sujeitam, porque se não fizerem aquele papel, são substituídos. Exatamente. Tchau, obrigadinho, vem outro. Há mais 2, há mais 3, ou mais 10 na fila para entrar. E este sistema não é bom. Não é bom. E não forma jornalistas, no fim de contas, porque a pressão é de tal modo forte que as pessoas vivem mais para aguentar, segurar o lugar de trabalho, o posto e o imediato, mal pagos, não é? E com poucas possibilidades de evoluírem e de chegarem e de subirem na hierarquia
do órgão de comunicação em que estiverem, não é? Isto é que já não tem a ver nada com a tecnologia, não tem nada a ver, quer dizer, é tudo muito fácil. A gente tem um telemóvel e está no meio do deserto, liga ao telemóvel se estiver perto de se apanha sinal do computador, faz o trabalho. Claro. O trabalho, não é? Mas é o fruto dos tempos e só tenho mesmo aqui agradecer esta reflexão, e uma reflexão importante para todos nós. E no dia 25, convém que se faça esta reflexão precisamente no dia 25. Exatamente. E eu quero que quem tenha que fazer essa reflexão que o faça, todos nós devemos naturalmente fazer o nosso papel, mas da minha parte só posso dizer que foi um orgulho enorme recebê-lo outra vez. O Sr. Helder de Sousa já tinha estado aqui comigo para falarmos de Fórmula 1 e vai voltar, se Deus quiser, vou estar com vontade também de voltar a tê-lo aqui. Já falávamos de Fórmula 1, hoje não vamos falar, hoje vimos falar de si, vimos falar das suas duas paixões, o jornalismo e a questão de ser piloto. Haverá outras, mas que não couberam hoje neste bocadinho, mas dou-lhe os parabéns por uma enorme carreira, uma carreira que deixa marcas, e foi um privilégio para mim poder recebê-lo neste dia 25 de Abril de 2024, simbolicamente a assinalar aqui também duas gerações, dois tipos de trabalho, dois tipos de vamos dizer, de maneiras de estar. E da minha parte agradecer ter tido esta oportunidade e agradecer a sua simpatia, Sra. Helder de Sousa. Eu é que agradeço, Gonçalo, eu agradeço e tenho que replicar o esforço que o Gonçalo faz na divulgação do automobilismo com este seu trabalho de anos, é notável. E isto é uma atitude que começa a radiar imenso e que é bom que consiga continuar. Palavras são por pessoas como o Helder e as suas palavras que me fazem continuar, e realmente, quando faltarem as forças, vou-me sempre lembrar de si, naturalmente todos aqueles que fazem este incentivo. E da minha parte, mandar um abraço muito grande. Helder de Sousa, mantenha-se com muita saúde, gosto de o ver com essa boa disposição, e sei que um grupo de amigos que vão ver esta entrevista vão fazer-se minhas as palavras deles, e vou-lhe desejar então, de facto, que se continue a divertir com o desporto motorizado, e nós precisamos todos de si. Um grande abraço. E com o jornalismo também. Isso mesmo. Um grande abraço, uma boa noite, mais uma vez. Obrigado, eu. Uma boa noite. Obrigado.